Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável. 14h25 no horário de Brasília, 13h25 em Manaus, Amazonas. O distanciamento social e a falta de planejamento financeiro foram apontados como fatores de risco para a depressão após a aposentadoria, segundo o Instituto de Assuntos Econômicos de Londres, no Reino Unido. O rompimento de vínculos estabelecidos ao longo da vida também contribui para o adoecimento. Considerando que a população idosa deve triplicar até 2050, representando 29,3% dos brasileiros, segundo o IBGE, como cuidar da saúde emocional do idoso? Bom, para falar sobre o assunto, quando começa a prevenção, nós vamos receber agora o psicogeriatra Dr. Marcel Villanunes, mestre em psiquiatria pela Unifesp. Ele está de volta aqui no programa Viver é Melhor. Dr. Marcel, qual a importância dos laços de amizade para o envelhecimento saudável? O laço, né, o estabelecer laços, estar em contato, rede social, rede de apoio, hoje em dia tem sido muito estudado, é muito importante para o envelhecimento saudável, né? Então, assim, medidas de melhora de sintomas de depressão, de ansiedade e até prevenção de demência, né? Então, é algo que tem visto como sendo muito fundamental, porque, assim, a tendência do idoso é ficar mais isolado, ficar mais ensimesmado nas rotinas e tudo, e foi visto, né, através de diversos estudos, que quanto mais o idoso tinha uma rede social, tinha uma rede de apoio, os níveis de solidão dele, e inclusive os desfechos por conta disso, né, depressão, ansiedade, era muito maior nos que ficavam isolados, que não tinha esse suporte. Já os que possuíam, eles já tinham melhores medidas até de qualidade de vida, de satisfação, né, e até para se prevenir esses tipos de doença. Então, como que a gente faz, né, como a gente estabelece? Acho que, primeiro, a gente, enquanto vendo um idoso, né, nesse sentido, é estimulá-lo a participar de grupos, lógico que com a pandemia é bem complicado isso, mas a gente vai ver alguns jeitos de que isso possa acontecer. Mas também dar esse suporte, estar junto, né, fazê-lo participar, porque tem o grupo de xadrez, o grupo de alongamento, o grupo de caminhada e diversos outros aí, que é super louvável a gente encorajar e motivar a pessoa a participar. E perder a autonomia para tomar as decisões não é fácil para quem adquiriu experiência ao longo da vida e passa a ser enxergado como uma pessoa frágil. Nesse sentido, o apoio da família é fundamental no acolhimento, não é verdade, doutor? Com certeza, o apoio da família é fundamental. E assim, a gente, quando estuda, né, faz a parte da gerontologia, estuda o processo de envelhecimento, né, e todo o que vem decorrente disso, a gente vê que é uma questão muito cultural, né? Porque o que acontece? Em muitas outras culturas, que não a ocidental, que é o que a gente está inserido, considera muito o idoso, ouve muito o idoso, usa como um mentor, como uma pessoa detentora de maior conhecimento, até para tirar dúvidas, para se recorrer, para dar uma palavra final. A gente vê isso muito comum em culturas orientais. E que na cultura ocidental, a gente até vê com a questão de uma revolução industrial e a questão do capitalismo, que a partir do momento que a pessoa ela não é mais produtiva, ela deixa de ter uma função, né? Então, quando vê essa questão da pessoa saindo do mercado de trabalho e não tendo mais uma produtividade concreta, né? Acaba que não é levado em conta o aspecto do conhecimento adquirido, enfim, de toda a experiência, de toda a sabedoria acumulada ao longo do tempo e não é recorrido a ele. Então, é de muita valia as pessoas tentarem mudar esse paradigma, esse modelo de não deixar o idoso como sendo um coitadinho, ou sendo alguém, mas como uma figura de considerar, de incluí-lo na tomada de decisões, né? E também não tomar decisões só por ele, ou seja, fazer várias coisas que possam empoderá-lo de que ele pode ser que tenha algumas limitações, mas que ele tem muita voz ativa ainda, né? Então, acho que é muito uma mudança de olhar que a gente precisa aprender a ter também.
Muitas atividades que antes da pandemia ocorriam para a aproximação de pessoas idosas já não podem mais acontecer. Quais ferramentas esse jovem da melhor idade, esses jovens da melhor idade têm para essa qualidade de vida emocional, doutor? A gente tem as redes sociais, né? Então isso daí é fundamental, a pessoa utilizar-se de recursos digitais para poder diminuir isso daí. São grupos de idosos, grupos de WhatsApp. Meu pai lá tem o grupo da pescaria, o grupo do futebol, né? Minha mãe tem o grupo do pessoal do condomínio, o grupo lá do contexto religioso que ela frequenta. Então, assim, e eles mantêm as atividades, gravam vídeos, né? Marcam reuniões virtuais. Então, isso é motivo de saúde, né? E nesse momento, a gente vê que é uma dificuldade por conta da pandemia, né? Na questão da limitação física, mas a gente precisa desmistificar e tirar, às vezes, o curto-circuito de que isolamento social é igual a solidão. Não, isolamento social é um contexto que a gente vive e que a gente, no momento, não pode interagir fisicamente. Porém, a gente pode conversar com pessoas do mundo inteiro, né? Basta ter essa boa vontade e estar disposto e aberto para isso. Bom, nós estamos ouvindo nessa tarde o psicogeriatra Dr. Marcel Vela Nunes, e logo mais você vai acompanhar o relato do novo atendido, aliás, do povo atendido pela LBV, e que com essa ajuda sente a amizade, o companheirismo, o rejuvenescimento da alma pelos laços feitos com o acolhimento que recebem da instituição. E daqui a pouco, a sequência aqui da palavra do Dr. Marcel Vela Nunes. Qualquer dúvida, pergunta, você quer interagir, trazendo aí também algum exemplo pessoal junto aos jovens da melhor idade da sua família, entre em contato com a gente via WhatsApp 11 99831 8195. Viver é melhor, Super Rede, boa vontade de rádio. Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável. Retorna aqui com a gente o psicogeriatra Dr. Marcel Vela Nunes, mestre em psiquiatria pela Unifesp, que está nos ajudando a compreender a melhor forma, né, gente, de auxiliar a pessoa idosa a estabelecer e estreitar laços sociais para que tenha qualidade de vida e saúde prolongada. Doutor, é importante relembrar que não é por estarem vacinados que os idosos podem deixar de se cuidar, não é verdade? Sim, com certeza. A vacinação é algo que é importantíssimo e é o que vai salvar vidas. Atualmente a gente não existe tratamento precoce, não existe. Uma vez que a pessoa pega o Covid, né? Então, assim, a vacina é um método de tratamento, de prevenção primária que a gente chama, né? Que salva vidas. Por quê? Não vai evitar que a pessoa pegue, então por isso que tem que manter os mesmos cuidados, né? Mas se pegar, vai ser algo muito mais ameno, muito mais brando e com a taxa de mortalidade beirando o zero, né? Então, essa é a grande sacada da vacina, tanto que a gente tem números já de pesquisas e de avaliação que as mortes por Covid atualmente, depois do início da vacinação, os idosos caíram absurdamente, né? Então, não quer dizer que os idosos estão deixando de pegar Covid, muitos estão pegando, só que não estão pegando as formas graves. Então, as medidas de distanciamento social, máscara, higiene das mãos, álcool gel, é do mesmo jeito. E quais são os sinais que é preciso buscar auxílio profissional para lidar com as emoções nesse momento novo da vida, doutor? Primeiro, é entender como que é o padrão, geralmente, do idoso, da pessoa que está próxima. Então, assim, a gente sempre conhece quem está do nosso lado. Então, começa a mudar o comportamento, fala, mudou o comportamento, está estranho. Então, acho que isso é um bom parâmetro e é um bom filtro que a gente tem que ter para buscar uma ajuda. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, muitos vão mudar o comportamento, vão mudar o jeito e vão ficar, entre aspas, aí dando trabalho. Então, vai ficar mais inconveniente, vai ficar mais agressivo, vai ficar mais hostil, vai xingar mais, vai ficar mais ansioso, vai dar mais sinais. E aí, esse é mais fácil, porque vai, de alguma maneira, incomodar, né? A pessoa vai ver. E isso vai precisar ser avaliado, com certeza. Mas tem o outro lado também, que
às vezes o idoso vai mudar o jeito, só que ele vai ficar mais isolado, não vai querer contato, vai dar uma sumida. E às vezes, por não dar trabalho, não aparecer, às vezes não chama tanto atenção. Outra grande questão é olhar como um todo, né? Lógico, vai chamar atenção, ok, mas deixou de chamar atenção, também fique de olho, fique atento, porque é muito importante uma avaliação. Porque os idosos, eles entram no grupo de risco para o suicídio também, né? Tendo algum problema psiquiátrico, né? A gente vê os adolescentes, os jovens e os idosos. Então, a alta prevalência de suicídio entre os idosos. Então, a gente tem que sempre ficar com um olhar mais atento. Aí, por isso, nada melhor do que uma avaliação nesse sentido. Doutor Marcel Vela Nunes, nosso agradecimento pela sua presença, psicogeriatra, mestre em psiquiatria pela Unifesp. São importantes esclarecimentos que se somam ao que nos ensina há décadas o criador do programa Viver é Melhor, o irmão Paiva, quando diz que não devemos nos aposentar da vida. E ele afirma, aspas, à medida que envelhecemos, mais depressa o futuro se aproxima de nós. O amadurecimento nos rejuvenesce quando mantemos a alma iluminada pelo bom ideal vivo. Fecha aspas. Sintonizou, o coração bateu feliz. Super Rede Boa Vontade de Rádio. Sintonizar faz bem.